Fala aí pessoal, beleza? Tranquilo? Vamos lá, mais um vídeo, tá? Esse vídeo aqui hoje é um vídeo direcionado justamente a quem está iniciando na GraMA, mas eu vou entrar no profundo mesmo do sistema, explicando tintim por tintim, com muita calma, com muita tranquilidade, em relação a como criar o seu show file, beleza? Lembrando, tá, que eu vou só simplesmente montar patch de 2 aparelhos só, mas isso funciona para qualquer outro tipo de aparelho, tá bom? Eu vou estar montando o patch para BIM e um patch para ParLED, tá ok? E vou montar um patch para dimmer também, tá? Só para explicar a diferença de algumas coisas, tá? Então, primeiramente, o sistema meu está zerado, pode ver aqui. Eu vou até fazer um new show aqui, ó, backup, new show, e vou colocar aqui, ó, aula início, tá? Ok? Deixa eu só cancelar e fazer de novo aqui, para dar um check all ali, para ele limpar os meus layouts, tá? Então, aula início, check all e please don't save, para ele não salvar o que era antigo. Pronto, agora realmente está tudo limpo, ó, não tenho nada, certo? Eu só vou tirar o multiscreen aqui, porque isso aqui atrapalha um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu ver agora. Agora está perfeito. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entrar em setup, tá? Backup é onde faz o backup de show, download. Load seria abrir um show e save seria salvar um show, tá? Para quem não sabe. New seria um novo show e save show seria salvar o mesmo show. Certo? Agora que eu vi aqui que tá ULA início. É aula início. Deixa eu só colocar aqui, ó, aula início. Save show as, ele pergunta para mim qual o nome do novo show, porque ó, save show as, qual seria o nome do novo show, um exemplo. E save show é o show ao qual eu estou mexendo. Então se eu der um save aqui, ele automaticamente, ó, já salva em cima do mesmo nome. E quando eu dou um save show as, ele me pergunta se o nome do show. Então, por exemplo, se é um show novo, certo? Fechei. Vamos lá. Fazer o patch. Setup. Eu vou colocar aqui na janelinha aqui, ó, número 2, porque fica maior, tá vendo, ó? Tá? Vou dar um patch. Não é que ele fica maior, ele vai para a janela de screen 2, tá vendo ali, ó? Ele abriu a janela de screen 2. Então, vamos lá. Primeiro aparelho eu vou colocar o BIM, certo? E agora ele me abre uma janela me perguntando qual aparelho que eu quero usar. Eu vou entrar aqui em From Library, certo? Aqui vai estar interno, né? Que seria interno na mesa, tá? Se você tivesse um pendrive com o show da MA, se você clicasse na setinha aqui, não, o aparelho que eu vou usar tá no meu pendrive, certo? O que eu faço? Eu clico na setinha aqui e aqui ele vai aparecer a MA, o pendrive, tá bom? Mas eu vou usar o interno. Eu vou colocar o Sharp aqui, que é o aparelho mais usado, tá? Então eu vou escolher aqui, ó, Sharp, Standard Lamp On, 16 canais. Quando você clica no aparelho, aqui embaixo ele já te mostra os canais do aparelho, tá? Todo aparelho, ParLED, Atomic RGB, Kobe, que seria aquelas lâmpadas de frente que são novas agora que o pessoal está usando, os BIMs, todos os aparelhos de personalidades, todos têm esses canais internos, tá? Todos têm, todos. Até o dimmer, ele tem o canal de dimmer, tá aqui, ó, número 3, mas aí vai ser o número 1, mas isso eu vou ver lá na frente. Então, e lembrando, cada aparelho tem a sua personalidade. Por exemplo, o Sharp começa com Color, mas tem Moving que começa com Pan, Fine, Tilt Fine. Tem aparelho que começa com Pan, Tilt, aí lá no 14 ou no 13, 14, aí tem o Pan Fine e o Tilt Fine, entendeu? Então varia muito de aparelho para aparelho, tá?
não existe um padrão de ordem de canais, tá ok? Então, o que significa os 16 aqui? O número 16 significa a quantidade de canais que tem dentro do aparelho, a quantidade de funções que o aparelho tem. Por exemplo, color é uma função, shutter, que seria o estrobo, é uma função, dimmer, que seria o de abrir a lâmpada e fechar a lâmpada, o gobo seria os desenhos, também é uma função, effect well, que seria o prisma. Deveria ser prisma o nome aqui, né? Mas tudo bem. Effect Index Rotate, que seria a rotação do prisma. Esse efeito, eu tô sendo bem sincero, eu nunca usei, então eu não sei para que serve, mas existe, é um efeito, é uma função. Frost é aquela função que o beam faz o facho de luz, mas quando você coloca o frost em 100%, ele vira um wash, ele vira como se fosse uma par LED, tá? Foco, foco. Aí vem pan fine, pan seria direita e esquerda, o fine seria o fino, porque se você coloca o fine em 100%, ele deixa o movimento do movie muito mais lento na hora de programação, tá? Não na hora de execução, na hora de programação. Só que esse fine ele fica interno no patch do aparelho, tá? Você não tem acesso a ele na hora da programação, porque isso aí já é interno do aparelho, você não consegue mexer. Só vai mexer no pan. Aí pan fine, tilt fine também tem, porque o tilt é para cima e para baixo. Dimmer curve, vou ser bem sincero, não sei o que é dimmer curve. Tem alguma coisa a ver com o dimmer, tá? Mas eu não falo para você o que é, porque eu não sei, tem que ser sincero. Fixture global reset, para resetar o aparelho. E lamp control, que seria para realmente dar um lamp on ou um lamp off. Ligar a lâmpada ou desligar a lâmpada, porque tem vezes que a gente chega no local e o aparelho está com a lâmpada desligada. A gente vai no canal 16 do aparelho, lá no preset de control, né? E aí vai abrir o preset de lamp e a gente vai lá, clica lá e vai ter lá lamp on. Quando a gente ligar lá, essa lâmpada vai acender. E isso se a personalidade estiver certinha com o aparelho, porque até para isso daqui depende muito da porcentagem do lamp on do aparelho. Exemplo, o Sharp, ele vai startar a lâmpada em 95%, certo? Um outro exemplo, um outro aparelho, ele vai startar a lâmpada em 45%. Então, às vezes, você usar a personalidade de um Sharp, não vai funcionar algumas coisas, tá? Por causa justamente da porcentagem dos presets, que existe uma diferença, tá bom? Uma outra diferença, por exemplo, o color. Tem disco de color que é branco, vermelho, amarelo, azul, verde. Mas tem disco de cor que é branco, vermelho, azul, laranja. Muda muito, não existe um disco padrão. Todo mundo vai usar o disco nessa sequência de cor. Não existe. Beleza? Então, aí eu estou explicando a fundo, realmente, antes de fazer toda a preparação da programação. Então tá aí, eu vou usar o Sharp da Claypack, certo? O lamp on e vou dar um import. Beleza, eu estou importando o Sharp para dentro do sistema, ok? E aqui, ó, eu posso, ó, aqui embaixo, aqui ele está me perguntando a quantidade de aparelhos que eu vou ter na minha programação. Lembrando, sua programação não tem nada a ver com o show real, tá? A sua programação é independente do show que você vai fazer, porque às vezes você coloca aqui 8 aparelhos, chega lá no dia do evento tem 16, certo? Então o que você faz aqui, lógico, é o seu show base. Você vai levar esse show base para qualquer show. Eu, Júlio, fazer com a maior quantidade possível de aparelho, que eu imagine que um dia eu posso pegar e fazer a programação em cima disso, tá? Mas a ideia aqui não é explicar de quantidade nada, é realmente mostrar como que a gente faz a preparação do sistema para começar a fazer a programação, tá? Então vamos lá, quantidade, eu vou colocar apenas 8, ok? Fixture ID, o que significa isso aqui? Isso aqui vai ser o número que eu vou chamar o aparelho, por exemplo, o fulano, ciclano. Então, por exemplo, o número, eu vou colocar aqui pros BIM, eu vou colocar 101. Só que como eu tenho 8 aparelhos, então o aparelho 1 vai ser, o nome dele, tá? 101. Eu quero acender o 102.
eu quero acender o 103, eu quero acender o 100, quero chamar eles. Então isso aqui é como se fosse o nome do aparelho, tá? Falando de grosso modo. Só que a gente coloca números. E por que coloquei 101? Para ficar por classe de numeração. Vocês vão entender quando eu chegar lá na Parled, tá bom? Então eu já identifiquei que os meus BIM vão começar em 101. Fechei a tampa. Factory ID quer dizer que Factory seria personalidades, aparelhos, por exemplo, BIM, Parled, Atomic, Kobe também entra como Factory, tá bom? E Channel seria canais de dimmer. Quem tem aqueles hack de dimmer que liga lâmpada par, que liga elipsoidal, que liga mini brute, que liga Fresnel, ok? E isso seria os channel, tá? Só que como eu estou montando de Factory, então seria aqui em cima o nome do aparelho, não aqui embaixo. Aqui embaixo só vai ser se eu usar realmente um canal de DMX lá, de hack de dimmer, um exemplo, tá bom? Aí agora aqui embaixo que vem o interessante. Eu vou até abrir a minha janela aqui, deixa eu só achá-la aqui. Aqui, vamos lá. Eu vou explicar para vocês, ó. O que significa esse número 1? Que é um ponto e o endereço. O que significa 1? O 1 é o universo, tá? O que seria o universo? Por exemplo, na LumiKit, que é essa daqui, certo? Que é uma interface. Atrás dela eu tenho 4 portas, que seriam 4 universos. Universo 1, universo 2, ó, universo 1, universo 2, universo 3 e universo 4. Cada universo eu tenho 512 canais DMX, tá ok? Ah, o que seria canais DMX 512? Um BIM, ele tem 16 canais DMX, certo? Então, eu vou fazer uma somatória lá. Se caso exceder a quantidade de canais DMX, eu uso uma outra porta, certo? Ou eu posso usar essa porta aqui, essa porta para BIM, essa porta para Parled, essa porta para canais de DMX e essa porta fica ali para uma fumaça externa, alguma coisinha assim. Mas lembrando que cada universo existe uma quantidade de limitada de canais DMX. Limitada não, é de 1 a 512. Acabou, tá? O que acontece? Na Volite, ó. Vamos aqui para Command. A Command também tem. Essa Command que eu peguei a foto, ela é 5 pinos. Mas as que chegam bastante aqui no Brasil é de 3 pinos normais. Então aqui eu tenho o universo. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui. Ó. O universo A é o universo 1. O universo B é o universo 2. Porém, se eu não me engano, eu consigo fazer o LTC-IN, que seria a entrada do SEMPT para timecode, fazer como saída. Eu consigo mudar isso. Então, aqui na Command, eu tenho 3 universos, ok? Deixa eu mudar a janela aqui agora. Pera aí. Deixa eu pegar aqui outra mesa. Ó, a Command é essa, tá bom? É a que a gente tava mexendo lá. Essa é a Fader Wing. Essa é a Volite. Deixa eu fechar a janela porque eu acho que a saída da Fader tá aqui, ó. A Fader Wing, ela tem, ó, 4 universos. A Fader Wing, ela é paralela com a Command, tá? Ela é uma sequência, então tem a Command e do lado tem a Fader. Lembrando que a Fader me dá 4 universos. Tá ok? Você pode ver que já é 3 pinos, tá bom? A Volite é a mesma coisa. Deixa eu pegar a foto da Volite aqui para vocês verem. Olha lá, é 4, a foto também zoadinha, mas é 4 universos também, tá vendo? A, B, C e D. Ok? Então vamos lá. Vamos lá pro patch. Então o que eu vou fazer? Eu tenho a classe de BIM. Chego no evento e o cara me fala: Julião, eu coloquei os BIMs numa linha. Eu coloquei os BIMs numa linha. Beleza, me dá o cabo aí. Então eu vou decidir em qual universo eu vou colocar, certo? Ou se não, se eu chegar lá e já tiver a mesa montada, o cara falar: ó, os BIM lá estão no universo 2, certo? Então eu vou colocar 2 ali, ponto, e o endereço do aparelho.
Então, só lembrando, o dígito antes do ponto é o universo aonde vai ser ligado o sinal DMX dos aparelhos, ok? Vamos por sequência, então. A gente está fazendo primeiro bin, então vamos colocar o bin no universo 1, beleza? Dígito pós ponto seria o endereço do aparelho, tá? Que também vai de 001 a 512. Perdão, a 512, eu não digo nem a 512, porque se bater no 512, ele vai subir para o universo 2. Então ele não vai até 512. Lógico que no aparelho tem 512, tá bom? Mas vai ficar limitado, então você vai ter que fazer antes. Se o aparelho é 16 canais, então vai ter que fazer 512 menos 16. São umas contas doidas aí, que até chegar lá, o próprio sistema faz isso para você. Mas só para explicar. Então, por exemplo, o meu aparelho BIM, ele está no endereço 1, o primeiro aparelho. Então, simplesmente eu vou digitar ou 001 ou simplesmente o número 1, porque o aparelho, o sistema vai identificar que é 001. Para ele não tem esse dígito 1, tem 001, tá? Dou um Enter para aplicar e aplico de novo. Pronto. Quantos canais que é o aparelho, Júlio? 16 canais. Então, quer dizer, a mesa automaticamente fez o cálculo de 16 em 16 e endereçou os demais aparelhos para você, tá vendo? Ó, o primeiro começa em 1, então vamos fazer um cálculo aqui. O primeiro começa em 1, certo? Vou colocar 1 aqui. Aí, se o aparelho tem 16 canais, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 16 canais. Então, se o primeiro começou 1, eu vou colocar mais 16 e vou dar um Enter. Esse cálculo de mais 16 com o endereço do aparelho vai dar o endereço do próximo aparelho, que seria 17. Qual vai ser o terceiro aparelho? Seria 17 mais 16 canais, que vai dar 33. Qual é o próximo? É 33 mais 16 canais, 49. Porque o aparelho é 16 canais. Vamos supor que eu cheguei lá no evento e o cara falou: Julião, o aparelho que eu estou usando lá é um Sharp, beleza? Porém, esses Sharp são 16 canais, mas eu enderecei tudo de 20 em 20. Por que eu fiz de 20? Por que os caras fazem isso? Quando você está lá em cima do grid endereçando os aparelhos, às vezes os caras endereçam lá em cima. Tem pessoas que endereçam embaixo, tá? Mas tem gente que endereça em cima, vamos dizer. Só que para ele fica mais fácil endereçar de 20 em 20. Porque daí ele não precisa ficar fazendo cálculos, né? Um é 16, 17. Poxa, o outro é 17 mais 16, 31, 33. E vai ficando aquela bola de neve lá em cima, o cara perde o maior tempo. Então, se ele fizer de 20 em 20, fica mais fácil. E aí ele te fala, ó, o cabo tá aqui, é BIM, é 16 canais, porém eu enderecei tudo de 20 em 20 e o primeiro aparelho é 1. O que você faz? Clica em PET 2 vezes aqui, ele seleciona tudo, ou seleciona no 1 e arrasta, ele seleciona tudo. Para quem tem tela touch, é só clicar aqui, depois que selecionou tudo, é só clicar e segurar, tá? É só clicar em qualquer lugar dessa região aqui e segurar que ele vai abrir essa janela. Abriu essa janela, aqui embaixo tem um botão chamado Offset. Você clicando nele, o que significa isso aqui? Você vai mostrar para a MA que você quer que ela enderece todos os aparelhos mais de 20 em 20 canais, tá bom? Então digito o número 20, dou um Enter. E aí, estando em azul, é só digitar o universo que está o aparelho e o endereço que está o primeiro aparelho e dou um Enter. Vai ter uma colisão normal, dou um Enter, pode ver que ele endereçou de 20 em 20. Beleza? Ah não, Julião, eu não fiz de 20 em 20, fiz o padrão do aparelho. Mesma coisa, seleciona com o dedo aqui para quem tem tela touch, e quem não tem tela touch, clica com o botão direito. E aí, se ele fez o patch de acordo com a personalidade padrão do aparelho, né? Então, sem você precisar mexer no offset, é só digitar o universo e digitar o endereço do primeiro aparelho, dá um Enter, vai ter a colisão, dá um outro Enter, pode ver que ele voltou para 16 canais, o endereço dos aparelhos. Vamos lá fazer agora a par LED, ok? Vou adicionar, vou escrever par LED, vou em From Library, vou escrever aqui par LED, vou pegar aqui essa Comer de 16 canais, então eu vou dar um import.
Quantidade de aparelhos, a mesma coisa. Eu vou colocar 8 aparelhos, dou um Enter. Me pergunta qual o Fixture ID. Aqui que está a diferença agora. Eu não vou colocar 109 para ficar mais prático para mim. Eu coloquei os BIM como na classe de 100, tá? Na linha de 100. Eu vou colocar as par LED na linha de 200. Porque eu vou saber que o par LED é 201, o segundo par LED é 202, por aí vai. E não vou usar o channel de novo. Dou um Enter. Agora vem a sequência também. Eu posso dar sequência. Pode ver que a MA também ela já me deu a sequência do próximo patch livre no endereço 1, que é 129. Acabou os bins lá. E o próximo endereço livre no universo 1 é 129. Mas o cara da empresa te deu um outro cabo dizendo que as par LEDs estão separadas dos bins. Então eu vou ter que colocar num outro universo. Tá? Se caso você chegar no evento e o cara fala, não, os BIM e as par LEDs estão no mesmo universo, é só você dar sequência aqui. Lembrando que vai depender do patch que o cara te falar lá. Ok? Aqui a MA já te deu a sequência. A MA te deu a sequência, mas vamos supor que deu a sequência de 129 para você, que você pode começar o patch das par LEDs a partir daqui. Porém, o cara endereçou lá a partir do 300. É o mesmo cabo, mas a partir do 300. Isso se ele colocar num cabo só. Se ele te trouxe um cabo, automaticamente você tem que colocar num novo universo, tá? Não dá para você colocar no mesmo, não tem como se encaixar, certo? Então, se eu já coloquei os bins no 1, eu posso colocar as par LED no 2. Qual endereço que você colocou, meu querido? Ah, eu comecei no 1. Porque se é um novo universo, ele pode começar no 1. Entende? O universo 1 vai até 512. Então ele poderia ter colocado no 1, mas ele opinou colocar, passar um novo cabo e te dar aqui e falar, eu comecei no 1. Beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar no universo 2, 2.1. E vou aplicar. Ele já endereçou. Lembrando, a par LED, quantos canais que é? 6 canais. Pode ver. 1, 7, 13. Tá de 6 em 6 canais. Aí vem aquela situação. O cara tá lá em cima. Lógico, 8 par LEDs é uma quantidade de pouco. Se o cara tem 16, 24 par LEDs, por aí vai. Julião, tá aqui o cabo da par LED. Essa par LED minha é 6 canais, tá? Mas eu enderecei lá a partir do 1, mais de 10 em 10. Pra ficar mais fácil pra mim, lá em cima. Eu falei, beleza, não tem problema nenhum. O endereço pra você, você faz o que for melhor pra você. O que eu faço? Que nem eu fiz nos BIM. Seleciono tudo aqui, ok? Clico com o botão direito do mouse, ou para quem tem tela touch, segura o dedo ali em cima da tela e vai abrir essa janela. Vamos lá para o offset. O que o cara falou para você? Que endereçou de 10 em 10. Então eu vou mostrar para a mesa que eu quero que ela enderece também tudo de 10 em 10. Vou digitar o número 10 aqui. E agora é só digitar no teclado numérico, lembrando do universo, tá? E lembrando do início da primeira par LED, que ele iniciou no 1. Então é 2.1 ou 001, não tem problema. E dou um Enter, vai dar a colisão e dou um Enter de novo. Pode ver que ela fez de 10 em 10. Eu não preciso fazer um por um, entendeu? Isso se ele tiver feito fora da sequência da própria par LED. Por exemplo, se ela é de 6 canais e se ele endereçou de 6 em 6, é só você colocar ali os números, não precisa entrar em offset, tá? Mas se ele colocou de 10 em 10, você tem que criar o patch, ir lá em offset, digitar o número que ele fez lá de 10 em 10 e aí refazer o patch. Pode ver que ele marcou 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 121, 131, sempre de 10 em 10. A MA já fez isso para você. Então, já estamos prontos em relação a BIM e a par LED. Mas lembra que eu falei no início que eu ia fazer também um dimmer? Só para vocês verem em relação ao Fixture ID e o Channel ID. Então vamos lá. ADD Layer. Vou escrever aqui dimmer. Não vou escrever dimmer, não. Vou escrever frente, ó. Tá? Que é luz de frente. Já tem aqui o dimmer, tá? Dou um Enter. Não é Fixture, é Channel, tá? Vamos pro Channel agora. Então o que acontece? Eu posso colocar aqui 101 Channel, mas eu poderia me confundir um pouquinho em relação aos BIM que eu coloquei 101. Então eu vou deixar aqui o Channel ID como 1, tá? Lembrando, é outro canal, é outro universo. O BIM, ele me trouxe um cabo, coloquei no universo. A par LED, ele me trouxe um outro cabo, eu coloquei no outro universo.
E o hack de dimmer, que faz as lâmpadas quentes, as coisas, ele me trouxe um outro cabo, então eu sou obrigado a colocar num outro universo. Qual universo, Júlio? 3. Qual endereço? Depende do que ele deixou no hack. Automaticamente, por ser uma nova linha e não ter nada antes, ele vai deixar como 1 no hack, mas você vai ter que perguntar. Mas vamos colocar como 1. Ok, já foi, ó. 1, 2, 3. Lembrando que aqui tem 2 lâmpadas, aqui tem 2 lâmpadas e aqui também tem 2 lâmpadas. Vou fechar. Vou fechar a janela de novo e vamos lá. Aqui já está a janela de grupo e aqui está a janela de Dynamic, né? Então vamos lá. Existem 2 situações as quais agora a gente pode criar os grupos, né? Eu aconselho vocês criarem os grupos chamando os aparelhos pelos ID. Né? Então os BIM, por exemplo, 101 é o digital, 101, né? Pode ver que na linha de comando aqui, ó, tá aparelho 101, aí eu aperto True, que ele vai dizer até ou a 108. Então tá aqui, ó, aparelho 101, selecionar, né? Aparelho 101 ao 108, dou um please, dou um store, e ele gravou o Sharp aqui, tá vendo? Mas existe uma outra forma. Como? Eu posso vir em Setup, aqui ó, Auto Create, clico aqui no Sharp, como eu estou em grupo aqui ó, ele já selecionou todos os aparelhos, dou um Create All, fecho a janela, fecho de novo, pode ver que ele criou o grupo do aparelho aqui, certo? Mas eu não quero esse grupo, tá? Eu aconselho fazer por ID, porque daí vocês acostumam a chamar os aparelhos sempre por ID, fica mais fácil. Então eu vou deletar, vou clicar aqui em Delete, vou dar aqui ó, tuf, apagou o aparelho. Vamos chamar as ParLED que estão na família, né, que eu até falei, de 201, True 208, Please Store, gravou a ParLED. E agora que vem a diferença. Os aparelhos das lâmpadas quentes, que são as Par 64, elas estão em Channel, então eu tenho que selecionar o Channel aqui antes de digitar o ID deles. E o ID deles é 1 True 3, que começava no 1, e como são 3 aparelhos, né, os 3 canais, então selecionar o canal 1 ao 3, dou um Please, dou um Store e gravou aqui a linha de dimmer, beleza? Então, gravei os grupos. Agora vamos gravar os presets. O preset de dimmer serve para qualquer tipo de aparelho, porque ele vai de 0 a 100, o dimmer. E sempre a gente vai usar essa porcentagem para tudo, tá? Então eu vou gravar o dimmer em 0%, vou dar um Store, vou gravar aqui 0%. Eu posso girar aqui até chegar no 100, ou eu posso clicar aqui e digitar já direto 100. Vai ficar 100 ali, dou um Store, que eu apertei o S do teclado, que é o atalho do Store aqui, e cliquei aqui, ele já gravou o Store 100%. Ok? Lembrando que todas as vezes que eu for gravar um próximo preset, eu tenho que dar um clear para ele não encavalar o preset anterior em cima do preset atual. Então agora a gente vai fazer os presets do Sharp. Clico no Sharp, dou um full, vamos para preset de posição, e agora eu vou gravar um preset de posição. Eu vou girar um pouquinho aqui, vou dar um Store, vou gravar uma posição, vou mexer aqui de novo, vou dar um Store e vou gravar outra posição, e aí eu posso ir gravando as posições que eu preferir, tá ok? Ó, mais uma posição, gravei. Sempre eu dou Store e gravo o preset, ó, mexo na posição, dou o Store, pode ver que acendeu o Store, e clico no preset. E é bom sempre renomear isso, tá? Assign, ó, a assign tá aqui em cima, ó, tá? Assign 2 vezes, aparece label aqui, e aí eu clico na posição, ele já pede para me renomear, tá? E eu vou pôr o nome que eu quiser. Eu não vou renomear, porque isso aí vai de cada um. Ou eu posso dar assign pelo teclado, ó, Alt A, tá até aqui, ó, Alt A. Eu cliquei em Alt 2 vezes, apareceu o label aqui, beleza? Fiz as posições, dou um clear. Vamos gravar agora os gobos, tá? Chamei o Sharp, dou um full, vou em gobo. Agora vamos lá. Primeiro gobo já tá ali em 0, eu só tenho que deixar vermelho aqui, né? Sempre que tiver vermelho ele tá ativo, preparado para gravar. Dou um Store,
gravei o primeiro gobo. Vou girar, olha lá, gobo 1. Store, gravei. 2, Store, gravei. O Store, eu tô clicando o S do teclado, tá? Gobo 3 aqui, ó, Store. Gobo 4, Store. Isso eu tô girando o encoder do mouse, mas eu posso girar aqui, ó. Eu posso girar aqui, ó. Olha lá, 6, ó. 6, Store. Olha que legal. Eu vou dar uma opção para vocês aqui. Isso aqui funciona bastante na posição, tá? Aqui, ó, tá normal, Fine e Ultra. O que significa? A sensibilidade desse botão aqui, ó. Ele em normal, ó, ele gira normal, é claro. Se eu colocar em Fine, ele demora mais, ó. Olha lá, aqui, ó. Quer ver? Eu vou voltar pro normal. É só clicar, tá? Ele gira mais, olha lá, ele gira mais rápido os números, tá vendo, ó? Ele corre mais rápido. Se eu coloco em Fine, olha os números, ó, eu tô rodando, ó, a mesma intensidade, porém ele demora mais para chegar. E se eu coloco em Fine, fica ultra lento para trocar, ó. Tá? Ele não girou, não fez o que eu queria aqui. Normal, Fine e o Ultra. Eu acho que o Ultra, cortei isso aqui. 7, 8, gobo 9, gobo 10 e por aí vai, tá? Lembrando que o gobo, ele tem o tal de gobo spin. O que seria esse gobo spin? É ele ficar passando os gobos, tá? Ele fica girando o disco dentro do aparelho, trocando os gobos. E eu só vou clicar aqui, ó, e aqui embaixo tá ele, ó. Para a esquerda, dou um Store, cliquei, pego para a direita, Store. Então ele roda para a esquerda ou roda para a direita o disco, tá bom? Então gravei os gobos, dou um Clear, chamo os aparelhos, dou um Full e agora vamos para Color, ok? Então Color em 0, Store, gravei. Vamos lá gravar uma cor, Red, Store, gravei. Vamos lá gravar uma outra cor, laranja, Store, gravei. Deixa eu voltar aqui. Só voltei aqui, daqui a pouco eu explico essa janela. Vamos lá, próxima cor. Acho que tá aqui, Store. Opa, deixa eu voltar. É porque na verdade, deixa eu ver se eu consigo clicar aqui e se ele me dá já as cores que eu preciso, que fica mais fácil pra gente, tá? Eu vou só gravando aqui, ó. Magenta. Eu posso clicar. Isso eu tô fazendo aqui porque o Sharp tem isso. Não quer dizer que na hora que eu chegar no local do evento e o cara coloque o Move lá, cópia do Sharp, essas cores vão bater, tá? A correção do preset você vai ter que fazer, não tem pra onde correr não, tá bom? Ó, gravei aqui as cores. E aqui acontece a mesma coisa do Gobo Spin. Lembra que o Gobo Spin ele fica passando? Eu também tenho o Color Spin. Então Color Spin para um lado e Color Spin para outro lado. Eu clico no Store e gravo, tá? A forma de gravar é sempre a mesma, tá ok? É sempre a mesma, não muda para nada, tá? Então ele vai de 0 a 100 em todos os presets, tá ok? Vamos lá, zerar o sistema, tô em Bin de novo, agora a gente vai gravar, vou dar um Full, preset de Bin. O preset de Bin, dentro dele nós temos 3 tipos de preset, tá ok? Vamos lá, primeiro vamos fazer o Shutter, que é o estrobo. Lembrando que o Shutter aqui, ó, tem um default. O que seria esse default? Toda vez que você zera o sistema, ele vai parar nessa porcentagem aqui. O que significa esse 41.6? Tá? Que na verdade aqui vai de 0 a 100, mas ele starta do 41.6. É porque a partir daqui é onde a lâmpada fica estática, ela não fica piscando. E subindo eu vou começar a dar estrobo. Se eu baixar e começar aqui no 0, ela vai também dar estrobo. Então cada aparelho tem um default diferente. O Sharp é 41.6, mas tem cópia de Sharp que é 5.6, é 5. Tem aparelho que só abre, a lâmpada só para de piscar em 100%, tá ok? Só que esse aparelho aqui é 41.6. Então eu vou manter o 41.6 aqui, vou dar um Store e vou gravar. Vou subir para cima para fazer o estrobo, vou dar um Store
e vou gravar de novo. Store, tô clicando na letra S do teclado, ou eu posso vir aqui, certo? Então já vamos renomear isso aqui para a gente não se perder. Alt AA ou assign, tá aqui, ó, para aparecer na linha de comando label, o que quer dizer que eu vou renomear o preset ou qualquer outra coisa. Então eu vou colocar aqui strobo off, tá? Que ele não vai estar estrobando. Assign duas vezes para ele aparecer o nome label, clico aqui, strobo on, ok? Então eu gravei o strobo desligado e o strobo ativado. Dou um clear, seleciono o Sharp, dou um full, e aí dentro do bin eu clico aqui, ó, onde está escrito shutter, e ele vai me abrir a janela de frost. O que é o frost? É realmente quando está em 0, o facho do bin fica retinho, e quando eu coloco em 100%, ele vai aparecer como se fosse uma par LED com um facho bem aberto, como se fosse um wash LED, uma par LED, entende? Então vamos lá, em 0% tem que ficar vermelho, eu vou dar um store e vou gravar. E vou girar aqui até 100%, ou eu posso simplesmente, vou esperar 100%, mas eu poderia clicar aqui, ó, e digitar 100, tá? Store, gravei. Vamos renomear, assign, que é o Alt A, ou clicar aqui duas vezes, label, cliquei aqui, vou escrever frost off, assign, frost on. Opa, vamos renomear isso aqui. Frost on, beleza? Dou um clear. Lembrando, por que eu estou dando clear? Porque toda vez que eu vou gravar um preset, para mim ter total certeza que ele não encavalou nenhum preset em cima do outro, eu dou um clear. Que eu posso correr o risco de estar gravando aqui o strobo e dar continuidade, e quando eu for gravar o frost ou o prisma, ele gravar a informação do strobo junto, tá bom? Então eu zerei o sistema, dou um full, e agora dentro do bin de novo eu vou clicar aqui em bin, e ele vai me dar o efeito, que seria o prisma. Lembrando, o effect é a rotação do prisma, para fazer o prisma rodar. O E é o prisma, e esse effect, o Well Position, eu nunca usei, então não posso falar o que é ele, tá ok? Então vamos lá, vamos gravar o prisma. Primeiro prisma que eu vou gravar é fechado, eu não quero que ele abra o prisma, então eu vou colocar aqui tudo em 0, eu só coloquei o mouse em cima, ou gira aqui, ó, para 0, ou gira a bolinha do mouse, dou um store, gravei. Agora eu quero o prisma, somente o prisma aberto, sem rodar e sem nenhum efeito. Então eu 0, clico aqui e digito 100. Vai abrir o prisma. Store, gravei o prisma. Agora eu quero o prisma aberto, só que eu quero ele lentinho. Rotaciono um pouquinho aqui o encoder, né, até eu ver o aparelho rodando bem lento. 0 esse daqui, para total certeza que ele não vai ficar ativo. Store, prisma lento, e rodo para cima o efeito de novo para ele ficar um prisma rápido. Deixo o prisma em 100%, fecho aqui, store, gravei. Dou um clear, vamos renomear. Prisma off, assign, cliquei. Prisma on, assign, cliquei. Prisma lento, assign, prisma rápido, ok? Então eu gravei o preset, os presets principais para minha programação de bin, tá bom? Vamos gravar agora a par LED. Clico na par LED, dou um full. O que a par LED tem? Dimmer e color. O color da par LED é mais fácil de programar porque ela é RGB. O que eu posso fazer? Eu vou reduzir aqui a janelinha, vou clicar aqui, vou entrar em Author e vou colocar Color Pick. Em HSB aqui, ó, eu vou clicar 3 vezes, 1, 2, 3. Ele me mostrou essa janela, então fica mais fácil para eu gravar as par LEDs, tá bom? Então vamos lá, vou chamar a par LED, vou dar um full, lembrando que o branco é a primeira cor e a par LED para dar branco é o RGB, tudo em 100%. Isso se a par LED não tiver o branco, mas aí fica a sua escolha. Store, cliquei no branco. Aí me aparece essa janela fazendo a seguinte pergunta:
se eu tenho certeza que eu quero salvar e se eu quero dar um overwrite ou um merge. O overwrite seria o que? Se eu clicar aqui em overwrite, ele vai simplesmente apagar a informação de color do bin que está nesse mesmo preset. Se eu clico em merge, ele vai manter o preset do bin e ainda vai jogar por cima o preset da Parled de branco. Ok? Então, merge. Pode ver que ficou branco. Então, ele manteve, eu clicando em merge, ele manteve a cor do Sharp no branco, que é aqui no número 1, que é o color preset 4.1, que seria o 1 aqui. E se eu dou em Parled, ele vai ficar branco também. Se eu dou um overwrite, isso ele vai apagar a informação de alguma outra coisa que tiver por baixo, tá bom? Então vamos dar sequência. Vermelho, ó. Próxima cor é vermelho. Vermelho. Aqui tá red, tá vendo? Eu vou salvar aqui. Store. Ele gravou dois red que eu nem vi. Ó. Não, vou salvar aqui não, perdão. Vou dar vermelho, store, e vou gravar nesse vermelho aqui. E vou dar um merge, sempre merge. Próxima cor, verde. Eu vou clicar no verde aqui. Vou dar um store. Gravei o verde. Laranja. Cliquei no laranja, dou um store. Clico no laranja, merge. Magenta. Dou um store. Clico no pink aqui, magenta e pink. Tá? Vai de acordo com a sua programação lá. Ele está renomeando como vermelho aqui, mas depois a gente vai renomear todas as cores, tá? Lavanda. Tá aqui. Store. Foi. E aqui é o color rápido e color lento, tá bom? Então eu não vou fazer não. Eu tô achando que isso aqui não é vermelho, tá? Eu tô achando que isso aqui é amarelo. Isso aqui, esse red aqui. Vamos só confirmar. Vou dar um clear aqui. Vou chamar o bin e vou clicar aqui, ó. Red. Mas vamos colocar ele amarelo. Deixa eu ver se tem yellow aqui. Deve ter yellow. Ó, magenta tá aqui, ó. Deixa eu colocar yellow. O ciano foi. É pra ter amarelo. Vamos caçar o amarelo aqui, galera. Yellow. Store. Eu vou dar um overwrite. Ele tá gravando como laranja, tá? Mas não é amarelo. Depois a gente renomeia. Vou dar um clear. Vou chamar a Parled de novo. Vou dar um full. E vou clicar no amarelo. E vou dar um store. E vou gravar aqui. Merge. A Parled, ela não tem o color spin, tá? Então isso aqui eu não gravo, tá ok? Então agora eu posso apagar isso daqui, delete, vou abrir a janela aqui até o máximo e vamos renomear as cores. Assign, branco. Assign, vermelho. Eu tô colocando vermelho, mas eu costumava colocar red, tá? Ou VM de vermelho, tá? Vermelho. Ok? Aqui, ó, é amarelo. Aqui é verde. Aqui é âmbar. Eu vou colocar laranja, tá? Aqui é magenta. Aqui é cian. E aqui é color. Eu vou colocar spin, tá? Spin lento. E spin rápido. Então foi Parled. E agora a Parled eu vou dar um full e vou gravar o shutter da Parled também. Lembrando que a Parled não tem aquela parada de defull. Ela estando em 0, tá? A Parled vai ficar acesa. Store, gravei o strobo. Lembrando, nunca dou overwrite quando eu vou regravar um preset, é merge. E aí eu vou subir lá para cima, rodando a bolinha aqui ou aqui, tanto faz. Pronto, a Parled ficou estrobando, dou um store, clico em strobo on e merge. E pronto, já está gravado todos os meus presets. Vamos conferir? Clico na Parled aqui, ó, no bin. Vamos lá, dimmer, tá verdinho, tá gravado. Posição, tá verdinho, tá gravado. Gobo, tá verdinho, tá gravado. Color, verdinho, gravado. Bin, vamos lá, shutter, tá aqui. Frost, ó, tá aqui. E effect de prisma, tá tudo gravadinho. Fechou? Vamos dar um clear. Vamos chamar a Parled. Vamos lá, dimmer, verdinho. Posição não tem, gobo não tem, color, tudo verdinho. Beleza? Bin, que é o strobo, tá aqui, ó, verdinho. Os demais não estão verdes porque a Parled não tem isso. E o dimmer, somente o dimmer vai estar ativo, ó.
Dimmer tem, posição não tem, bulbo não tem, porque é só par 64, tá? E nem estrobo, tá bom? Não tem estrobo, ok? Então pronto. Essa é a preparação básica para a inicialização da sua programação. Então você fez a preparação do seu show file, certo? Para agora sim você começar a fazer a programação. Lembrando e deixando sempre bem focado essa parte. Feature ID, Channel ID, Universo e Patch são 4 coisas diferentes, tá? Vamos ficar focado nisso, tá ok? Lembrando, todos os universos vai de 1 a 512 canais DMX, ok? Bin tem 16 canais, então ele é 16 canais DMX. A Parled tem 6 canais, ela é 6 canais DMX, ok? Então vamos ficar focado nisso. Eu vou só mostrar para vocês uma situação aqui. Ó, eu vou colocar aqui Bin e vou pegar um aparelho aqui de quantidade de canais bem alta, tá? Vou ver se eu acho alguma coisa aqui. Quer ver, ó? Um que eu sei que tem. Ó, o Point, ele tem 27 canais aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais. Ó, 27 canais, ok? Eu vou importar ele e eu vou colocar uma quantidade absurda de aparelhos. Vou colocar 50 aparelhos, tá? Não vou colocar ID, não vou colocar nada. Só vou aqui colocar Universo 4.1, tá? E vou dar um Enter e vou dar um Enter. Olha para vocês verem. Lembra que eu comentei que cada universo tem 512 canais DMX? Beleza. Eu vou descendo aqui, ó. Pode ver que tá Universo 4 e os endereços tá depois do ponto, ó. Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo. Olha aqui para vocês verem, ó. 4.460. Se o sistema da MA colocasse o próximo aqui em 4, ia bater o limite de endereço de canais DMX por universo. Então o que a MA fez automaticamente? Já jogou o próximo aparelho para o universo 5, porque ele já identificou que ia ultrapassar a quantidade de canais, né? Por exemplo, vamos entrar na calculadora aqui, ó. Ó, o último aparelho é 460, então 460 mais 27 canais dá 487. 487 mais 27 canais já passou, tá vendo? Vou voltar para a gente poder entender. O 460, olha lá, 4.460, certo? Então, o próximo aparelho seria, eu vou somar 460 mais 27 canais, ok? O próximo aparelho seria 487. Concordam comigo? Beleza. Só que o aparelho não é 27 canais, então se eu somar 487 mais 27 canais, ele vai ultrapassar o limite de 512. Então a MA já entendeu que não daria para ele colocar o próximo aparelho após o 460 para 487, porque ia bater o limite de canais DMX por universo. Então automaticamente ela jogou o próximo aparelho para 5. Vamos ver se ela vai jogar para cima mais algum. Aqui, ó, a mesma coisa, ó, 5.460. A somatória daria no próximo 5.487. Só que estouraria o limite de canais DMX e automaticamente ela jogou isso já para o universo 6. E isso vai indo embora. Aqui não jogou mais porque já finalizou. Então, nesse patch de aparelhos, a MA já usou 3 universos. Tá ok? Então, só para vocês entenderem que o universo é de 1 a 512, porém, se caso for bater o limite, você vai ter que trocar de universo. Então, dígito antes do ponto, universo. Dígito, ponto, dígito após o ponto, endereço DMX dos aparelhos. Beleza? Vou fechar aqui, não vou salvar. Então tá aí, o vídeo tá pronto. Ok? Explicando tintim por tintim, bem explicadinho, como iniciar a sua preparação do seu sistema para o seu show file. Beleza? Espero que o vídeo tenha ajudado a todos aí a como iniciar a sua preparação do seu show file para aí sim iniciar a sua programação na MA, beleza? O vídeo tá aí, vamos compartilhar com os parceiros de trabalho aí, curtam em gostei, tá? Se inscrevam no canal para que quando os vídeos novos aparecerem vocês já recebam as notificações.
E tamo junto, galera. Um abraço e Deus abençoe a todos.